Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tá bom, um grande prazer vir aqui, conversar com vocês, trocar algumas ideias, esclarecer algumas informações. Quero agradecer ao convite da escola, do professor Fábio, do professor Fernando e todos os demais colegas. A Unicamp é uma universidade de porte médio, né? Ou seja, se comparar com a USP, a FMG bem maiores do que a Unicamp. E ela oferece 3.340 vagas e tem 36.500 estudantes, dos quais 19.000 deles estão na graduação e os outros na pós-graduação. E aí você pode me dizer, por simplesmente, o seguinte: nem entrei, estou pensando em vestibular, mas estou falando em pós-graduação. Por quê? Essa informação é relevante porque poucas universidades ostentam uma relação tão próxima entre o número de estudantes de pós-graduação e de graduação como a Unicamp. E vocês sabem que 95% de toda pesquisa produzida no Brasil ela é feita nas universidades públicas, né? Então tem esse contexto todo de crise, de ataques às universidades públicas, mas elas são um patrimônio da sociedade brasileira porque elas ajudam a promover o desenvolvimento do país. Nesse sentido, nós temos 19.000 estudantes, como eu falei, na graduação e os outros na pós. Isso indica o DNA da Unicamp, que é ser uma universidade de referência, e nessa universidade de referência nós somos 2.000 professores que atuamos nas atividades de ensino e de pesquisa. Ou seja, nós não simplesmente ensinamos na área que nós estamos, mas nós ajudamos a promover novos conhecimentos, novos saberes, novas práticas nas diferentes áreas que existem. A Unicamp, sozinha, ela é responsável por quase 10% de toda a pesquisa produzida no Brasil. Então, nesse sentido, os índices que a Unicamp ostenta são índices per capita superiores às outras universidades. Consequentemente, isso faz com que essa universidade tenha se destacado em diversos rankings como uma das melhores instituições da América Latina. E também entre os rankings que definem as universidades jovens. Universidades jovens são aquelas criadas depois da Segunda Guerra Mundial. Sei que para vocês isso não é nada de jovem, mas de qualquer maneira, nós falamos de universidades às vezes, 400, 500, 600, 700 anos, e a universidade é a Unicamp é uma das 50 melhores universidades criadas após a Segunda Guerra Mundial. Então isso é um motivo que nos orgulha muito, só que isso nos dá um desafio enorme. Qual é? Uma boa universidade se faz com uma boa infraestrutura, com bons professores e, sobretudo, com bons alunos. A Unicamp, ela vai atrás dos melhores, a Conveste tem uma tarefa dentro da Unicamp, que é buscar os melhores alunos onde quer que eles estejam, no sistema público, no sistema privado, no estado de São Paulo, fora do estado de São Paulo, entre os diversos segmentos, porque a Unicamp quer ter no seu interior toda a diversidade e a pluralidade da população, porque isso tem a ver com ciência também, onde todo mundo é igual, onde todo mundo pensa igual, não há possibilidade de inovação. Então, nesse sentido, nós temos aí um grande desafio de buscar os melhores estudantes. Eu tenho certeza que muitos de vocês estarão conosco no próximo ano. Uma universidade que tem uma boa infraestrutura, com suas bibliotecas, laboratórios, centros de pesquisa e espaços também de vivência universitária. Afinal de contas, nem só de pesquisa vive o homem, mas de toda a festa que se faz também na vida acadêmica. Um dos diferenciais da Unicamp tem a ver com o processo de internacionalização. A Unicamp tem entre as suas metas de que 30% dos estudantes passem pelo menos um semestre da graduação no exterior. E nesse sentido, a Unicamp abre uma possibilidade muito grande para os seus estudantes. Tem um escritório de relações internacionais que dá assessoria para os estudantes e existem 3 tipos de ações prioritárias. Uma delas tem a ver com os convênios em mais de 600 universidades do mundo, as principais universidades, no qual a Unicamp ajuda, assessora o processo de você fazer a aplicação para essas universidades, mas a responsabilidade financeira, de manutenção e de envio é do candidato, é do estudante, certo? Então não teria sentido algum a gente mandar um estudante para uma universidade na China, nos Estados Unidos ou na Alemanha, custeando esse estudante lá, considerando o contexto das universidades públicas e do modo de financiamento que temos aqui. Agora, existe um programa mais inclusivo, que é um programa pautado na ideia de reciprocidade com os países ibero-americanos. Então, portanto, Portugal, Espanha e os vizinhos da América Latina. Como que isso funciona? A Unicamp abre todos os semestres editais para esses países que eu mencionei e que nós enviamos os estudantes, pagamos a passagem dos nossos estudantes e aí a universidade que recebe esses estudantes lá dá moradia, alimentação e uma pequena ajuda de custo. E a gente faz a mesma coisa. Vocês estão vendo fotos aqui
de estudantes que chegaram no primeiro semestre. Foram 160 estudantes, vindos basicamente aqui da América Latina. E esses estudantes recebem na Unicamp uma bolsa equivalente a R$ 1.500. Então é mais ou menos esse parâmetro que você tem que ter, que óbvio não vai viver nada basicamente, mas dá para viver como estudante em outro país, certo? E tem uma terceira ação que é, no caso dos cursos de engenharia, tem programa de duplo diploma com o Instituto Politécnico Francês, né? E aí abre edital anualmente. Há 2 semanas foram abertos os editais para as várias escolas politécnicas na França, oferecendo mais de 40 vagas em cursos como engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia da computação. Como que funciona isso? Funciona que você faz 5 semestres na Unicamp, aí você disputa entre os interessados da própria Unicamp para fazer 2 anos na instituição francesa e depois você volta para concluir a sua graduação na Unicamp fazendo os semestres que faltam. Então, nesse sentido, quando você se forma, você tem diploma tanto validade territorial no Brasil como na União Europeia. Então são essas as 3 ações principais de internacionalização. Claro que no atual contexto de crise econômica nós estamos distante dos 30%, mas de qualquer forma, todos os semestres há a possibilidade de fazer e de participar desses processos de internacionalização. Um outro diferencial da Unicamp tem a ver com a inovação. O conhecimento produzido na Unicamp dialoga, sobretudo nas áreas tecnológicas e de exatas, dialoga diretamente com a aplicação no mundo corporativo, na produção de novas tecnologias e assim por diante. Desta maneira, a Unicamp tem uma agência de inovação, que é uma incubadora de startups, que se chama Inova, e essa agência, ela faz editais com projetos liderados por professores que incorporam alunos e que depois de encerrado um determinado período de estudos e de trabalho, essas empresas acabam se emancipando. É o que nós chamamos carinhosamente de empresas filhas da Unicamp. Nesse sentido, são mais de 500 empresas filhas da Unicamp que faturaram no ano passado mais de 4 bilhões de reais e geraram mais de 22 mil empregos. Nesse sentido, é importante dizer, a universidade pública custa caro, mas ela devolve todo o dinheiro que é investido dentro dela para a sociedade. Seja no atendimento, por exemplo, do Hospital das Clínicas, que nós somos o hospital de referência para toda a região metropolitana de Campinas e toda uma boa parte do sul de Minas, e aqui é a região de vocês, um hospital que é líder em diversas áreas, diversos segmentos, com transplantes e assim por diante. Hospital de altíssima complexidade. E o Hospital das Clínicas, ele é sustentado. 2/3 dos custos do Hospital das Clínicas é gasto com dinheiro exclusivamente da Unicamp. O governo do estado repassa muito menos do que deveria para os procedimentos existentes no Hospital das Clínicas. Então a gente também contribui para a saúde pública com recursos diretos da universidade em relação ao atendimento que o Hospital das Clínicas oferece. Além do Hospital das Clínicas, outros 2 hospitais fazem parte. É administrado pelo Hospital de Sumaré e o Hospital de Piracicaba desde o ano passado. Além de outras atividades relacionadas a ensino e tantos outros trabalhos que a universidade faz. Para estudante que não é de Campinas, a Unicamp tem uma preocupação muito forte com políticas de permanência estudantil, como programa de moradia. A Unicamp permite e oferece bolsas para estudantes que têm uma renda per capita inferior a um salário mínimo e meio, ou seja, R$ 1.500 aproximadamente. Então vamos pensar aqui, uma família de 4 pessoas, se tiver uma renda inferior a R$ 6.000, pode solicitar algum tipo de bolsa depois que você passar no vestibular da Unicamp. Tem aqueles que têm maior vulnerabilidade social, vai precisar de uma bolsa maior, e aqueles que têm menor vulnerabilidade, portanto, pode ter bolsas que às vezes só auxiliam, por exemplo, não pagar alimentação no restaurante universitário. Por exemplo, custa R$ 2 o café da manhã, R$ 3 o almoço, R$ 3 o jantar. Isso já é subsidiado, mas de qualquer forma, 5 mil estudantes da Unicamp não pagam nem um tostão para poder comer no bandejão. Certo? E aí existem bolsas variadas, Não vou ficar me alongando muito aqui, depois eu posso tirar informação se for o perfil de alguém. Além disso, tem as bolsas também de iniciação científica. Vocês estão vendo aí os cortes feitos pelo governo federal, mas a Unicamp sustenta parte dessas bolsas, além da própria FAPESP. É importante dar a vocês uma informação aqui que é crucial e que pouca gente sabe. A Unicamp, como a USP e a Unesp, são universidades estaduais e elas não têm vínculo com o governo federal. E elas possuem autonomia financeira, o que significa que os recursos entram independentemente de quem seja o governante, quem seja o governador do estado, menos ainda com vínculo com o governo federal. Os cortes de bolsa impactam muito mais programas de pós-graduação do que os programas de graduação. Nesse sentido, a Unicamp vive e ela mantém o seu orçamento graças
a 2,38% de todo o ICMS arrecadado no estado de São Paulo. E isso é assim há 30 anos e é o que permitiu a universidade se consolidar como uma das melhores universidades da América Latina. Só rapidamente, eu vou discutir isso aqui, mas vocês percebem que se o Brasil está em crise, a universidade está em crise, mas o número de bolsas aumentou, porque evidentemente nós temos que dar suporte e apoio aos estudantes. Quero entrar na Unicamp? Vamos lá. Como que a gente faz para entrar na Unicamp? O caminho mais tradicional é o vestibular, com 80% das vagas. Existe 20% das vagas pelo Enem, além da modalidade de Olimpíadas Científicas. Tem também o vestibular indígena, além disso, adoção de cotas étnico-raciais e bonificação para estudantes de escola pública. Muito rapidamente, o Enem. Um estudante que fez o Enem no ano anterior ao ingresso na Unicamp, portanto, o Enem deste ano de 2019, vai selecionar 20% dos estudantes da Unicamp. Só que não é ampla concorrência. Esses estudantes podem usar essa modalidade e concorrer pelo Enem e pelo vestibular, desde que atenda uma das duas exigências. Ou é estudante de escola pública, que estão disputando 320 vagas, desculpe, ou é estudante de escola pública autodeclarado preto pardo indígena que disputa outras 160 vagas, ou sendo de escola privada tem que ser autodeclarado preto pardo, certo? E aí disputa 159 vagas da Unicamp. Repetindo, pode disputar os dois sistemas. Não é SISU, porque a Unicamp acha que o SISU é um verdadeiro leilão e acaba desestabilizando o interesse, desestabilizando os nossos cursos, porque a gente acompanha que tem evasão muito maior onde é o SISU. Vou dar um exemplo bem concreto. A pessoa quer entrar em engenharia elétrica, engenharia química, não tem nota suficiente, mas ela percebe que para licenciatura em Química, ela tem nota. Aí ela ocupa o curso de licenciatura em Química, ou seja, um curso de formação de professor, e depois ela não quer ser professor de Química. E aí então ela tirou uma pessoa que tinha nota menor e tinha vontade de ser professor de Química. Então, nesse sentido, a Unicamp e a UNB estão fazendo o mesmo modelo que a Unicamp, que é fazer um edital próprio usando a nota do Enem. Bom, aí vocês podem perguntar assim, mas por que tem reserva de vagas? Eu acho que é importante vocês terem clareza de que vocês vivem num país extremamente desigual, vocês vivem num país que tem condições de oferecimento educacional, social e econômico bem distintos, e 86% das matrículas do ensino médio estão todas na rede pública e apenas 14% na rede privada. Então, só para vocês pensarem que quando a reserva de vaga, por trás, tem esta origem e essa condição social do país. Bom, então, para o Enem, só lembrando, essas inscrições de 21 de outubro a 21 de novembro pelo site da Conveste também. Para quem disputa Olimpíadas Científicas, é importante os alunos de primeiro ano saberem, os alunos de segundo, você pode participar de Olimpíadas e se você for premiado numa delas, você pode disputar neste ano são 114 vagas em mais de 20 cursos, quase todos na área de exatas, as exceções dos cursos de administração, ciências biológicas e história, tá certo? Premiado nessas Olimpíadas pode entrar direto, sem vestibular, sem Enem, pode pura e simplesmente utilizar a sua medalha como critério de seleção para essas vagas. Só que o que é importante, a Olimpíada tem que ser sempre de 2 anos anteriores ao ingresso. Então, portanto, vocês de primeiro ano, se ganhar uma medalha no ano que vem no segundo ano, já pode potencialmente disputar a vaga lá em 2022, tá certo? Então, da mesma maneira, os alunos que estão no segundo podem disputar no ano que vem. Então não adianta ganhar uma medalha lá no sexto ano, gêmeozinho na matemática. Não tem vaga na Unicamp previamente, tá certo? Aqui tem algumas das Olimpíadas de matemática, de física, de informática, de química. Esse quadro está desatualizado, Casa de Ferreira Espeto de Pau, a Olimpíada de História não está aqui. Falando diretamente do vestibular. O vestibular, então, com as inscrições até a próxima sexta-feira, estudante de escola pública recebe uma bonificação de 20 pontos se fez todo o ensino fundamental e todo o ensino médio recebe uma bonificação de 40 pontos. Essa bonificação, evidentemente, ela é em cima da nota padronizada. Então não é assim, a primeira fase tem 90 questões, o cara já entra com 60. Não. Nota padronizada é uma medida que os estatísticos usam para fazer a dispersão de todos os candidatos em concurso, no Enem, vestibular e assim por diante. E essa nota padronizada ela chega ao parâmetro de 800 pontos. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, quem recebe 40 pontos aqui, numa escala 0 a 10, equivale a receber uma nota de meio ponto. Certo? É apenas um pequeno diferencial que faz, sim, com que nós tenhamos uma presença grande de estudantes de escola pública, mas
nunca superior a 50% do total dos estudantes. Eu sei que daí estávamos conversando nessas professores, tem muito mito em torno da medicina e outras coisas. Desde o ano passado, se vocês olham os resultados, porque o ano passado essa nota padronizada aqui foi ajustada para poder tornar o sistema mais, é difícil dizer, mas um sistema que ele fique mais claro do ponto de vista das oportunidades para todos os candidatos que se inscrevem no vestibular da Unicamp. Cotas étnico-raciais, como já mencionei, 10% delas vêm pelo Enem e os outros 15% no vestibular. Como que funciona? A Unicamp classifica, vamos imaginar, só no vestibular, e tem um curso com 100 vagas. A Unicamp vai classificar, tem 1000 candidatos, ela vai classificar do primeiro à milésima posição. Então ela vai convocar os 100 primeiros. Dentro dos 100 primeiros, ela tem que identificar quem são os 15 estudantes autodeclarados participados. Certo? Se não tiver só 10, então nós vamos chamar outros 5 que estão abaixo desses 100. Só que obviamente eles não são os 15 primeiros, né? Eles estão lá diluídos entre 100. Só que tem outros estudantes que são autodeclarados participados e que ocupam às vezes a posição 65, 78, 90. Essa pessoa, ela vai ser transferida para a ampla concorrência. Então por isso que o índice é um teto mínimo de 25% ou 15% no vestibular, mas os índices acabam sendo maiores porque a Unicamp trabalha com uma lógica de que o sistema tem que ser dinâmico e não excludente. Se o candidato tem rendimento, ele pode ser transferido automaticamente para a ampla concorrência. Tá certo? Porque não faria sentido algum. O que eu disse para vocês? Estamos à procura dos melhores estudantes. Aí só porque a pessoa está participando de um projeto, de um processo que beneficia, que é uma política de ação afirmativa, ela vai ser punida se ela tem nota superior aos demais estudantes? Não. Então, nesse sentido que funciona o sistema de cotas da Unicamp. Vamos agora ao que interessa, a prova. A prova da Unicamp, primeira fase, no dia 17 de novembro, é uma prova de 90 questões com 4 itens: A, B, C e D. Pode parecer bobagem, mas não é. A Unicamp, ao colocar 4 itens, ela está pensando nos seus candidatos. Por quê? Quase sempre a quinta alternativa, ela é tão esdrúxula, que ela está lá só para roubar o seu tempo. Por não ter que ler 90 sentenças, por não ter que passar os olhos por 90 possíveis soluções de problemas, né, você vai ganhar pelo menos 20 minutos ao final do seu dia de prova. Certo? Então, a Unicamp e os cursinhos também costumam comentar que a nossa prova tem um caráter, tem um nível médio para fácil. Isso não nos incomoda, porque nós estamos cobrando na primeira fase conteúdos básicos de ensino médio, conteúdos que foram vistos por todos os candidatos. Porque nós sabemos que nós fazemos uma prova onde selecionamos para cursos muito concorridos, como é o caso da medicina, mas também selecionamos cursos que têm 3, 4 candidatos por vaga. E nós sabemos que tem aí uma diversidade de experiências escolares enorme. Então, quando a gente faz uma prova dificílima, a incidência do chute vai ser maior, porque quando você não sabe, geralmente as pessoas chutam. Não aqui os alunos de Atibaia, do ângulo, mas os outros geralmente chutam. Né? O que acontece? O que eu estou querendo falar com vocês? É que é interessante para nós, para a Unicamp, quanto maior a constância do acerto, menor a incidência do chute. E é isso que nós queremos. Nós queremos que um candidato vá para a segunda fase, não porque ele estava com a pontaria afiada naquele dia e acertou muitos pontos. Queremos que a pessoa saiba resolver os problemas. Prova com 90 questões, como eu disse para vocês, 13 questões de português com literatura, 13 questões de matemática, 9 de biologia, 9 de química e 9 de física, 9 de geografia com sociologia, 9 de história com filosofia, 7 questões de inglês e 12 questões interdisciplinares. Ok? Passa para a segunda fase quem? Importante isso. Primeira fase, para passar para a segunda fase, nós calculamos apenas a nota de vocês na primeira opção, ok? Então é importante vocês terem em mente isso. E aí nós passamos para a primeira fase, cursos de baixa demanda, 4 candidatos por vaga. Cursos com média demanda, temos 2 níveis, 6, 8 vagas. E cursos de alta demanda, 10 candidatos por vaga. Certo? Tendo 50 pessoas empatadas multiplica o número de vagas por 10, tendo 50 pessoas, 100 pessoas empatadas com aquela mesma nota, vai todo mundo para a segunda fase, certo? Então por isso que o índice sempre acaba sendo maior do que 4, 6, 8 ou 10, como eu estou mencionando. E aí, segunda fase, esta é a grande novidade da prova de 2020. 2 dias de provas, até o ano passado nós fazíamos 3 dias de provas com 4 horas cada, portanto 12 horas de prova no total. Agora nós vamos fazer 2 dias com 10 horas de provas. Né? E nós vamos ter uma parte comum, né, para todos os candidatos na área de linguagens, matemática e questões interdisciplinares,
e vai ter uma parte específica. Vocês farão uma parte específica de acordo com a área de conhecimento que vocês estão selecionando. Dessa maneira, só para conhecermos. Primeiro dia, prova de redação. A prova de redação também tem uma novidade. Até o ano passado nós tínhamos 2 gêneros textuais, 2 propostas de texto, e você tinha que fazer os 2. A partir deste ano, apenas uma redação vai ser cobrada dos candidatos. Você continua apenas 2 propostas. O único conselho que eu dou, não gaste tempo demais na indecisão. Aquela que ficar mais próxima de você, faça, né? Brincando que ele é ligado em zodíaco, não deixe a casa de Libra determinar, né? Que daí você não vai tomar decisão nunca. Estou brincando só. Aí depois 8 questões. É porque eu sou do signo mais zoado, que é Câncer, e eu não vou chorar no final da apresentação, né? Pode ficar tranquilo. 8 questões de língua portuguesa, 8 questões de língua portuguesa e literatura. Todas as questões têm item A e B, e todas as questões, todos os itens valem o mesmo tanto, 2 pontos, certo? Então você tem que ter clareza em relação a fazer uma resposta que chegue aos 2 pontos exigidos na questão. Quantidade de linhas, isso não depende, tá certo? Porque às vezes as pessoas ficam muito. O importante é ter foco e responder objetivamente aquilo que está sendo perguntado. Então, 8 questões de língua portuguesa e literatura. Outra novidade, volta a ter prova de inglês na segunda fase. 2 questões, um texto em inglês, e aí as perguntas e a resposta, evidentemente, será feita em português. Por que voltamos com a prova de inglês? Porque queremos sinalizar para o estudante de ensino médio que o inglês é uma língua básica na vida acadêmica. E vocês vivem imersos nesse mundo o tempo inteiro, onde vocês assistem filmes, jogam, têm contato com a língua inglesa o tempo inteiro. Então, vão ser textos de leitura e interpretação em língua inglesa. Então, nós vamos medir a fluência, nós vamos medir, pura e simplesmente, entendimento básico na área, tanto entendimento básico na língua inglesa, com textos, um de ciências humanas e um de ciência da natureza, para que os alunos, os candidatos das diversas áreas, não se sintam prejudicados. E aí, segundo dia de prova, nós temos uma parte comum. As 10 primeiras questões, iguais para todo mundo. 6 questões de matemática. A única prova que não mudou absolutamente para 2020 é a prova de matemática. Então é a mesma prova para todo mundo. Então vai ter uma primeira questão sempre de padrão mais fácil e vai complicando a vida conforme o tempo vai passando. E aí, 2 questões interdisciplinares de ciências humanas. O que nós queremos? Que você articule informações de história, geografia, filosofia e sociologia para interpretar certos fenômenos sociais, culturais do mundo contemporâneo. Pode cair uma questão relacionada à imigração, pode cair uma questão relacionada à desigualdade, pode cair uma questão relacionada, sei lá, já pensou se fizesse uma questão lá, coloca um texto lá do Cristóvão Colombo, para dizer como é que ele planejou a viagem, daí faz uma pergunta: a Terra é plana? Né? No tempo que certas obviedades precisam ser ditas, vamos buscar informação da história, da geografia, leitura espacial, né? Que curiosamente, se alguém achar que a Terra é plana, não precisa, pode ficar em casa, tá? Não precisa se desgastar, não. Tá, okay? Aí, uma outra questão, as questões interdisciplinares de ciência da natureza, a mesma coisa. São questões que vai ter um texto e aí vai articular conhecimentos que envolvem a biologia, a química, a física. O pessoal de humanas vai gostar mais do que o pessoal de exatas. Não vai demandar fazer uma conta como resposta, vai demandar o entendimento do processo científico que vai em volta, certo? Então, vou dar um exemplo de uma questão que caiu no ano passado na prova de Química. E se ela fosse uma questão, ela já era bem interdisciplinar, mas que poderia talvez, só para ilustrar o que nós estamos falando. Tinha uma questão no ano passado que envolvia a chamada lei do veneno, né? A lei do agrotóxico, onde o rótulo passava a dizer que não tinha mais que fazer a composição toda do rótulo para ver os efeitos nocivos que cada produto químico, cada defensivo agrícola poderia gerar. E aí agora basta dizer cada um isoladamente. E o raciocínio que o candidato tinha que fazer era isso. Ou seja, se eu somar todos os problemas de que cada um daqueles componentes químicos gera, que tipo de problema dá? Então, na verdade, esse é o tipo de articulação que você busca: informação da química, informação da biologia, informação da física, para poder justificar a sua resposta. Tá ok? E aí, pessoal da área de ciências biológicas e área da saúde, 6 questões de biologia e 6 questões de química. O pessoal da área de exatas, 6 questões de física com química. E o pessoal de humanas, 6 questões de história com filosofia
e 6 questões de geografia com sociologia. Me pergunta muitas vezes, a prova vai ficar mais difícil ou mais fácil? Eu acho que ela fica mais amigável, certo? Porque você vai ter que entender os processos todos. Provavelmente pode ser que fique um pouco mais exigente dentro da área de conhecimento, mas dentro da área de conhecimento é razoável que se solicite mais. Por quê? Porque é a área que você vai desempenhar e você está escolhendo a sua carreira e supostamente você está mais preparado nela, certo? Então, esse é o desenho da prova de segunda fase. Além disso, não podemos esquecer que a Unicamp tem uma lista de obras, né? E aí vocês podem estranhar, mas de qualquer forma essa lista de obras não é só livro, né? Uma das estreias desse ano é o Racionais MCs com o álbum Sobrevivendo no Inferno. O que a Unicamp quer? A Unicamp quer que os estudantes tenham uma visão geral e ampla das coisas. E a literatura, ela ajuda a humanizar. A literatura produz empatia. E aí você tem que conhecer as diversas vozes. A voz da periferia, como por exemplo os Racionais estão aqui, como também tem obras bem clássicas, como Camões, sonetos, né, de Camões, textos do Padre Vieira, como sermões, né, contos, como Machado de Assis, O Espelho, que é um conto curtinho de 10 páginas. Então, a lista, evidentemente, a cada ano entram 3 novos livros e saem 3. E para 2021, boa parte de vocês já vai estar lá dentro da Unicamp, mas de qualquer maneira a lista sai sempre por volta de maio, para que os estudantes possam ter tempo para se preparar. E por fim, o pessoal da área de literatura, o pessoal da área de arquitetura e urbanismo, o pessoal da área de dança, artes cênicas, artes visuais e música fazem uma prova específica, uma prova de habilidades específicas, de 20 a 24 de janeiro, exclusivamente lá no campus de Barão Geraldo, tá certo? No mais, era isso que tinha para informar. A partir de 10 de fevereiro acompanhe as diversas chamadas, os resultados, né? Os sistemas todos convergem entre si, você pode concorrer em mais de um, como eu já citei, e depois, todos eles têm 5 chamadas, a única exceção é o vestibular que tem 10. Então as vagas não preenchidas, os outros sistemas, convergem para o vestibular da Unicamp. No mais, nos acompanhe aí pelas redes sociais, né? Tem vestibular Unicamp tanto no Insta quanto no Facebook. Baixe o aplicativo para receber informações e notificações e queria desejar a vocês muito boa sorte e se preparem aí. Só porque eu falei um pouco lá para os professores, né? Esses foram os dados do ano passado, no caso do curso mais concorrido de medicina, né? 50 estudantes da escola pública e 60 da escola privada, para pensar em diversos temas. Então, para desmistificar essa história que só entra aluno de escola pública na Unicamp. Tá ok? Gente, obrigado e agora tirar as dúvidas de vocês.